A terapia gênica serve para tratar qualquer doença genética? Ei, calma lá. Eu sou o Victor, pesquisador e comunicador científico aqui no Genial. E para falar sobre isso, precisamos dar um passo atrás. Vem comigo? As doenças genéticas são causadas por uma ou mais alterações no DNA, que chamamos de variantes genéticas. Em teoria, uma terapia que corrija a variante poderia ser útil para o paciente, mas existem vários detalhes da doença que precisamos levar em consideração para saber se a terapia gênica realmente seria um tratamento adequado. O primeiro passo é essencial: caracterizar a doença. Isso significa reunir conhecimento científico sobre como ela acontece, seus efeitos no organismo, seus mecanismos de ação e as variantes genéticas associadas a ela. Precisamos desvendar qual é o local do DNA que está alterado nessa doença genética específica e qual é o tipo de alteração, o que por si só muitas vezes já é um desafio. Isso sem falar nas doenças causadas por alteração em mais de um gene. Com essa informação, é possível avaliar se temos ou se podemos desenvolver ferramentas de edição gênica para corrigir esse tipo de variante encontrada. Nessa fase, já fica sugerida uma relação entre a diferença observada no DNA dos pacientes em relação a uma referência padrão para o DNA humano e o quadro clínico da doença genética. Bom, e como podemos confirmar essa correlação? Adivinha? Estudando mais. As informações do DNA são usadas no processo de fabricação de proteínas e RNAs, moléculas que executam funções no corpo. Com a informação alterada, essas moléculas são fabricadas de maneira diferente e podem não funcionar tão bem, ou então não são nem fabricadas, causando sinais e sintomas da doença genética. E tem mais, essas moléculas não atuam sozinhas, elas fazem parte de uma rede complexa de moléculas que interagem entre si. Chamamos essas redes de vias bioquímicas, que podem ser alteradas pelo mau funcionamento de um dos elementos, desregulando o funcionamento do corpo. Compreender esses mecanismos de ação da doença genética permite estabelecer uma relação de causa e consequência entre as variantes observadas no DNA e os sinais e sintomas apresentados pelas pessoas com a doença genética investigada. Mas que parte do corpo fica desregulada? Identificamos também, nesse processo de pesquisa, quais células e órgãos são afetados pela doença. Isso é super importante, porque se a terapia gênica fizer sentido para o caso, esses serão os nossos alvos do corpo. Agora sim, temos certeza de como a doença funciona e da sua causa, o que permite explorar alternativas de tratamento. Com o alvo genético confirmado e o alvo específico no organismo, podemos finalmente começar a pensar em como desenvolver uma terapia gênica para uma doença genética. Avaliarmos se corrigir o DNA corrigirá também os mecanismos patológicos da doença, amenizando ou cessando os sintomas. O que, no fim das contas, é o nosso objetivo, né? Trazer bem-estar para os pacientes através da inovação científica da terapia gênica. A ciência está avançando rápido e a identificação e caracterização molecular das doenças genéticas são o primeiro passo para tratamentos personalizados e terapias revolucionárias. Curte, compartilha e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre doenças genéticas e terapia gênica.